Então, voltando aqui, eu tinha falado com você sobre o termo, né? Pessoas com deficiência é melhor, é mais correto do que pessoas portadoras de deficiência. Aí a gente leu a sua introdução e você trouxe aqui de cara o artigo da Constituição, o artigo 5º, né? O artigo assim supremo que o André entrou, que todo mundo usa para é como se fosse um coringa, né? O artigo 5º da Constituição, garante tudo, o direito básico do ser humano ali, dentro do território brasileiro. E aí você trouxe o seu posicionamento e você pontuou dois problemas, né? Que é a falta de políticas sociais e a privatização, no sentido de a ausência dessas políticas sociais priva as pessoas de entrar, de poder usufruir do seu direito constitucional e de uma vida como se fosse de uma vida assim, igual à das outras pessoas, né? Justamente por sua característica física, sua deficiência. Tá, ok. Porque eu não gosto de fazer isso na introdução. Porque você, assim, meio que você fala sobre o que você deve falar, entendeu? Quando você traz uma introdução mais genérica, que você fala sobre um problema, problematiza aquela situação, você se posiciona positivamente ou negativamente, a favor ou contra, e você não faz uma colocação assim tão direta, você tem um espaço maior para você falar sobre isso. Então, se eu falo, por exemplo, já que a gente está falando de pessoas com deficiência, se eu falo sobre os problemas das pessoas com deficiência, né, a falta de inclusão dessas pessoas, a dificuldade na vida delas, mas eu não pontuo, isso acontece por uma falta de políticas sociais, ou isso acontece por uma privatização dos espaços sociais, pelas características dessas pessoas, eu consigo argumentar sobre várias coisas a não ser só isso, entendeu? Porque quando a gente faz isso, obrigatoriamente a gente vai ter que argumentar sobre essas coisas. A gente vai ter que falar sobre isso porque a gente já colocou na introdução que esse é o problema. Então, se esse é o problema, eu vou ter que falar sobre esse problema. Não, não está errado, entendeu? Mas você se limita. Isso que dá a entender quando a gente faz isso. Mas ok, vamos continuar. A princípio, a prática e eficiência de certas leis já protocoladas, como a do Estatuto da Pessoa com Deficiência, não garantem total direito. Além disso, desafios no mercado de trabalho também são encontrados, que, de acordo com o IBGE, apenas 1% das 45 milhões de pessoas com deficiência no país são empregadas. Então, é fundamental a atualização e eficiência do Estatuto para a sociedade justa. Tá, políticas sociais, ok. Se bem que políticas sociais é uma expressão bem coringa, né? Porque políticas sociais envolve basicamente tudo também. E aí você fala aqui do Estatuto da Pessoa com Deficiência, e você fala em relação ao trabalho dessas pessoas. Mas eu não senti que as ideias ficaram conectadas, sinceramente. Lendo, parece que o texto ficou um pouco quebrado, né, no sentido de ideias. Talvez esse além disso, não sei se ficou legal aqui já de cara essa informação sobre o mercado de trabalhos. Você poderia ter colocado como consequência no lugar de além disso, porque dá uma ideia melhor de continuidade, né? O estatuto está ali, ele não garante um total direito, não garante não, né? Na prática, o estatuto ele não realizado logo de cara, ele não é praticado, o estatuto ele não garante direitos fundamentais na sua prática e como consequência disso, os desafios no mercado de trabalho eles são encontrados. Aí você coloca como, por exemplo, um dado do IBGE demonstrando que apenas 1% dos 45 milhões de pessoas com deficiência no país estão empregadas. Aí o texto fica fluido. Você dá uma continuidade das ideias.
Porque quando você coloca o além disso ali, parece que você vai introduzir outro argumento. De fato, você introduz outro argumento. Só que esses argumentos, eles podem estar conectados dentro do seu parágrafo. E fica um parágrafo mais robusto. Dá uma ideia de causa-consequência melhor do que você colocar o além disso ali. Porque parece que o seu primeiro período ali, né, que fala sobre o estatuto, ele é um argumento isolado. Aqui eu estou sendo bem minucioso na correção, porque a gente está com tempo. Mas talvez uma pessoa que lesse com mais velocidade não pensasse nisso. Mas como a gente está analisando bem aqui, dá essa ideia, tá? Parece que são dois argumentos que não têm conexão, justamente pelo conectivo que você usou. Olha só como uma palavra ela tem um poder tão grande no sentido das coisas. Se você colocasse um como consequência ali, ou consequentemente, ou por conseguinte, já ficaria muito mais, as ideias ficariam mais entrelaçadas, por assim dizer, tá? Mas ficou bom também. E você finaliza ali falando que é fundamental, né, a atualização e eficácia desse estatuto. E diante desse cenário, o preconceito e a ausência de infraestrutura em ambientes públicos promovem insegurança. Você, de fato, usou lá o que você disse na introdução. Então, você não perdeu nada fazendo aquilo. E é uma boa tática para quem também não quer fugir do tema, para quem quer saber o que vai falar, para não ficar uma coisa muito ampla. Quando eu falo que não é, que eu não gosto, não quer dizer que está errado. Já falei isso várias vezes, vou falar de novo. Mas para quem tem dificuldade na escrita ou para quem tem facilidade em fugir do tema, pessoas que conseguem muito facilmente ampliar vagamente seu texto, essa é uma boa tática. E você usou ela e de uma maneira correta. Você não fugiu do que você falou na argumentação, na introdução. Aí você fala aqui da insegurança, né, desses locais públicos, da falta de infraestrutura. Você fala do iluminismo, foi marcado pela busca da liberdade econômica e social contrário às atitudes da sociedade atual, perceptível por impostas restrições que, por fim, prejudicam ações institucionais do grupo. Tá, aqui ficou mais confuso para mim. Pela busca de liberdade econômica e social. Esse parágrafo ficou bem desconexo. Esse parágrafo ficou mais perdido. Não faz. Não, as ideias não se conectam. Não como no parágrafo anterior, mas aqui tá bem mais desconexo. Eu disse, repetindo, já que você disse que o áudio travou, eu disse que aqui o seu parágrafo ficou mais desconexo do que o anterior. Aqui, primeiro você fala de preconceito, né, ausência de infraestrutura, de segurança, privatização desses locais. Tá conseguindo me ouvir agora? Valdir? Eu acho que é minha internet. O que eu tinha te falado, você está conseguindo me ouvir agora? Deixa eu perguntar antes de falar qualquer coisa.
É, calma aí, gente. O que eu tinha te falado, vamos lá, é que esse segundo parágrafo ficou muito mais desconexo. Porque primeiro você fala dessa questão de infraestrutura, né? E esse termo também de privatização pode ser que seja um neologismo. Eu não sei, aqui a gente teria que pegar um dicionário, mas o sentido de privatização no sentido... Você dá um novo sentido à palavra de privatização, né? Privatização, um sentido comum, seria aquela questão de fato, privatizar as coisas. Uma coisa que era pública ficar privada, seja por meio político-social, enfim. É, e você traz a palavra privatização aqui como privar, mas não no sentido de tornar uma propriedade privada, mas no sentido de privar de direitos. A internet está instável de novo. Pode ser que fique confuso. Pode ser que fique confuso para quem lê. E depois você fala do iluminismo. Assim, o iluminismo, assim é um conectivo, né? Uma conjunção para demonstrar causa-consequência. Então, por causa desse cenário de ausência de infraestruturas em ambientes políticos, insegurança e privatização de tais coisas, o iluminismo foi marcado pela busca de liberdade econômica e social. Parece que uma coisa levou a outra. E, na verdade, o iluminismo ele aconteceu antes disso tudo. Tá? O que eu entendi, assim, com você citando o iluminismo aqui, é que você quis puxar essa ideia do iluminismo como se você quisesse fazer um paralelo ali para mostrar que as pessoas, que esse movimento foi marcado, né, pela liberdade, busca de liberdade econômica e social, e que você está se baseando nisso para falar sobre esse cenário de infraestrutura atual. Mas, da forma como você escreveu, não passa essa ideia, entendeu? Então, quem lê não entende isso. Pode até vir na cabeça da pessoa, mas se ela for levar, assim, a risca o que você escreveu, não foi isso que transpareceu na sua escrita. Não tem uma conexão, não tem um raciocínio, não dá para criar um raciocínio nessas informações aqui, tá? Isso. Então, pelo que o André viu no dicionário, privatizar não tem significado. Então, você deu um novo significado para a palavra privatizar. Não sei, agora eu vou falar assim, na maior sinceridade, eu não sei se isso é aceitável, mas é uma coisa que eu vou procurar saber. Neologismo eu acho que não fica legal no texto, porque se a pessoa não entender o que você quis dizer com aquela nova ideia que você dá para uma palavra, é, estraga tudo, entendeu? Então, talvez privatização não fosse uma palavra legal mesmo de se usar, mas eu vou buscar me informar para falar sobre isso na próxima vez que a gente se encontrar. E estuda mais conectivos, realmente, porque você está vacilando nas conexões das ideias. Eu entendi o sentido que você quis dar para a palavra privatização. Eu entendi de verdade. Só que tem que ser uma coisa mais, assim, simples, né? Se for um texto muito complexo de palavras que você tem que ficar buscando o significado delas pelas ideias, pode ser que as pessoas não entendam. Privatização é uma palavra bastante formal, parece uma palavra bem chique de se usar, né? A gente vê as pessoas falando sobre isso no jornal, sobre empresas, e parece uma coisa super evoluída.
Vamos para a sua finalização aqui. No último parágrafo você fala que são necessárias rápidas ações para intervir na baixa taxa de inclusão e humanização social de deficientes no Brasil. Aí você fala que o Congresso deve propor medidas com melhor eficiência no mercado de trabalho e ainda fiscalizar infraestruturas e preconceito. Ah, tá. Aí aqui você não fala não, sobre os problemas que você fala lá em cima, né? Que aqui para finalizar você teria que propor uma solução para o que você problematiza. E será que é realmente necessário que o Congresso ele proponha medidas com melhor eficiência? E uma outra coisa, eficiência é diferente de eficácia. A eficácia é quando você quer que alguma coisa atinja o objetivo. Então, por exemplo, ele é eficaz nisso. Então, ele consegue fazer aquilo. Ele consegue, sei lá, ele é eficaz em escrever. Então, ele tem uma capacidade de escrever. Ele consegue escrever. Quando a gente fala em eficiência, a gente fala a eficiência ela é mais ampla do que eficácia. Eficiência é você conseguir fazer várias coisas com, digamos assim, com menos gastos, com menos investimentos, com menos infraestrutura, por exemplo. Então, aqui a palavra certa para você ser eficácia mesmo. Você mesmo já percebeu isso. E será que é realmente necessário? A gente tem um estatuto. Será que precisa, sei lá, criar outro estatuto? Ou será que a gente poderia só fiscalizar isso? A gente poderia só de fato, implementar medidas que garantam o que o estatuto prega, sabe? E campanhas no ensino escolar pelo Ministério da Educação. Tá, o Ministério da Educação precisa fazer uma campanha, ele precisa investir em ações sociais nas escolas, por exemplo, ou com a criação de uma infraestrutura. Como você fala de infraestrutura lá em cima, você poderia ter falado aqui. Poderia não, deveria ter falado de infraestrutura aqui, né? Rampa de acesso, como que fala? Esqueci o nome da palavra, elevador em situações, em locais em que seja uma escadaria muito grande ou que não tenha como colocar uma rampa de acesso, sobre banheiros adaptados para pessoas com deficiência, sobre cadeiras na escola para pessoas com deficiência, ou pessoas que usam cadeira de rodas, ou, enfim. Acho que você poderia ter falado disso. Já que você fala de infraestrutura, fala de ambientes públicos também, que é ter aquela sinalização nas calçadas para pessoas com deficiência visual, ou ter também rampas em calçados para pessoas que usam cadeira de rodas, que dependem das cadeiras de rodas para se locomover. Ambientes públicos, esses parques como que fala? Para criança, né? Que para as crianças brincarem, que tem aqueles roda-roda, cadeira de balanço aí. Balanço mesmo, gente, eu tô com a memória falhando aqui nas palavras hoje. E eu só vi um parque na minha vida que tinha um negócio para você colocar uma cadeira de roda para uma criança balançar. Todos os lugares que eu já fui na minha vida, só vi um. E isso faz muita diferença. Faz muita diferença para uma criança. Porque, pô, criança é criança. Ela vai para os lugares que outras crianças que não são iguais a ela e vê aquelas crianças brincando. A criança fica com vontade, é óbvio. E o mínimo, imagina a criança poder subir com a cadeira de roda dela e balançá-la também. Aquilo com certeza mudaria a vida daquela criança. Tenho certeza absoluta. Traria um significado muito grande para ela. Então, é sobre isso, sobre essas coisas que a gente precisa falar, né? Sobre representatividade também.
porque essas pessoas elas precisam se sentir representadas na sociedade. Então, por isso que a gente acaba dividindo as pessoas e criando grupos, né? Que as pessoas falam, sei lá, se você defende esses movimentos, por exemplo, se você defende pessoas com deficiência, a inclusão dessas pessoas na sociedade, acaba que só esses grupos se autodefendem porque as pessoas, assim, vistas, né, entre aspas, como normais, que são a maioria da população, pessoas que não têm deficiência ou pessoas que não fazem parte de um grupo afetado socialmente, essas pessoas, elas geralmente não são incluídas nessas pautas sociais, elas não fazem parte desses debates, né, não se posicionam muitas vezes, e isso gera grupos. Então, a pessoa com deficiência, ela defende a pessoa com deficiência. A mulher negra defende a mulher negra. A pessoa do grupo LGBTQIA+, defende a pessoa do grupo LGBTQIA+. E fica assim, sabe? Fica parecendo que é uma guerra social entre grupos que defendem seus próprios interesses. Não. Deveria ser uma situação em que todo mundo se defende. Todo mundo quer uma sociedade igual para todo mundo quer que os direitos de todos sejam garantidos. E, e é isso. Falar sobre infraestrutura aqui, falar sobre pensar melhor quando a gente fala em propor leis, porque já existem tantas leis, eu acho que o sistema legislativo, né, a legislação brasileira é tão rica, a Constituição, o Código Penal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a gente tem muita coisa para se basear. A nossa teoria é muito linda, que a gente precisa praticar, de fato, é a prática. Essas coisas elas precisam ser colocadas em prática, então é bater nessa tecla. A gente tem que ir em cima disso. Sim, a nossa Constituição é uma das mais perfeitas do mundo. E a gente ainda assim é um país com os maiores problemas sociais do mundo, que não faz nenhum sentido se a gente for parar para pensar na nossa carga teórica. Então, é sobre literalmente a prática. E você lembra quanto que você tirou nessa redação? Aham. Vamos falar que o 10 é o meu, né? Cara, então, sendo bem sincero, não acho que você tiraria uns 900 nessa redação, não. Você ficaria entre os 700 e 800, olhando assim por cima, da forma como a gente leu. Acho que você ficaria entre os 700 e 800. Mas é um texto promissor, não é um texto ruim. Acho que você tem que trabalhar melhor a conexão das ideias, como eu te falei, com, o estudo dos seus conectivos e mentalizar as ideias e colocar todas elas, assim, da forma que você achar melhor dentro do texto e depois dentro da proposta de intervenção, né? E aqui também você não fala sobre a responsabilidade social das pessoas, né? Você fala sobre o Congresso e sobre o Ministério da Educação, mas e a pessoa que está lendo o seu texto ali, o cidadão, né, que está lendo a sua redação, como que ela se posiciona nisso? Ela não tem nenhuma responsabilidade sobre isso, ela simplesmente vai continuar indiferente, sabe? A gente tem que falar sobre a responsabilidade social das pessoas. Sempre que a gente fala de qualquer problema social, todo mundo tem uma responsabilidade em tudo. Que bom que você gostou. Também gostei de vocês terem entrado aí, vocês dois, a gente ter falado sobre isso. Mas então a gente vai ficar por aqui hoje.
Como assim esse aplicativo consegue fazer corrigir? Como assim, gente? É pago isso? Não. Mas tem alguém por trás disso lendo os textos, né? Tem como ter não tem como ter uma correção automática assim, não. Acho que não existe nenhum software, nada que consiga fazer isso. É meio que doideira. Mas imagino que sejam pessoas que devem fazer parte do banco de dados ali do aplicativo, têm acesso aos textos, leem, dê uma nota. Mas o ruim disso é que teria que ser uma inteligência artificial muito evoluída. Eu acredito que eu acredito que seja isso, sei lá. Pessoas que têm acesso, leem, dê uma nota. Eles não dão um feedback porque deve ser muito texto, né? Imagina, nós dá um trabalhão corrigir texto. Cara, se fizeram esse aplicativo baseado em algoritmo, nessas coisas, é um aplicativo bem foda. É, gramática acho que é mais fácil. Eita, 140 é uma nota ótima. Ah, tá aí o problema, então. Então é isso, gente. O Yuri vai começar aqui a aula dele. Semana que vem a gente volta.